Você tá pagando imposto proporcionalmente maior do que essa bilionária que tá aqui na tela. E você tá aí defendendo essa bilionária. Agora vamos falar sobre o Plano Safra. Então eu escrevi lá, falei lá no vídeo do 3 Elementos, que o Plano Safra, publicado pelo governo federal para 2024 e 2025, era no valor de 400 bilhões de reais. E aí teve um comentário que entrou lá, que falou assim, ó, você tá equivocado. Você está equivocado porque o Plano Safra ele pode também ser acessado pela pequena propriedade e pela agricultura familiar. E aí, se você acha isso, você está errado, porque o Plano Safra é dividido em dois. A gente tem um Plano Safra de 400 bilhões de reais para o agronegócio grande, industrial, monocultura, latifúndio, 400 bilhões de reais e 76 bilhões de reais. E outro Plano Safra para a agricultura familiar no valor de 76 bilhões de reais. Tá? Então, o Plano Safra pro agro que a gente critica, pro agro da monocultura, pro agro do boi, pro agro que está acabando com o Brasil, ele é mais de 4 vezes maior do que o agro do pequeno produtor, para a agricultura familiar. Mas isso não é o que determina, eu não vou colocar aqui esse peso no agro, falando que, não, isso é uma escolha de governo para favorecer tal agro. Eu vou trazer uma porcentagem para vocês. O Plano Safra aumentou 10% para o agro do latifúndio, para o agro do Joesley, para o agro da Lúcia Borges Maggi, para o agro do Daniel Pfeffer. Vou colocar esse cara aqui, ó. Vamos colocar a cara dos bilionários brasileiros. Sabe o que esse cara aqui faz? Vende papel. Ele transforma plantio de feijão em eucalipto. O maior plantador de árvore do mundo. Só que ele planta uma árvore que seca o solo, que destrói os nutrientes, produz papel e vende para fora. Esse cara e a família dele, ó, Daniel Pfeffer e Davi Pfeffer, 7,46 bilhões de reais cada um, dono de uma empresa de papel. Planta eucalipto, plantador de eucalipto. Todo mundo aqui come eucalipto, né? Então tá aqui, ó. Bando de comedores de eucalipto. Esse cara aqui, ó, o maior plantador de árvore do mundo. Tá aqui, ó, da Suzano. Então esse cara aqui recebe dessa fatia, ele entra lá e pede dessa fatia 400 bilhões de dólares. E agricultura familiar, 76 bi. Sabe qual que é a principal diferença? É que o Plano Safra desse ano para agricultura industrializada, para agricultura do latifúndio, cresceu 10%. E o Plano Safra para agricultura familiar cresceu 6%. 6%. Então, além do valor ser 4 vezes maior, mais de 4 vezes, ele cresceu mais porcentagem. Então, quando a gente fala de plano de governo, quando a gente fala do governo determinando para onde vai, quando a gente fala que a democracia burguesa não é suficiente para garantir os interesses da maior parte da população, é disso que a gente está falando. O Miguel Baldi mandou, valeu pela sua contribuição, novo fundo do posto desbloqueado. Depois do defensor de Elon Musk, agora tem defensor de latifundiário bandido. Pior que não tem limites. É isso. É isso. Então, a galera tá lá nos comentários do 3 Elementos, a galera vem aqui defender o bilionário, gente. Defender o bilionário. Tem um monte de gente que entrou lá e falou assim, você não sabe o que você tá falando. Meu pai produz mandioca, ele tem 10 funcionários, bom pra caralho. Quero grana para o seu pai, quero financiamento para o seu pai, quero que a Embrapa trabalhe no desenvolvimento de plantas e de tecnologia para o seu pai, quero que o seu pai tenha acesso a maquinário, quero que ele se transforme no maior produtor de mandioca que a gente conhece com qualidade absurda, que isso seja industrializado, que seja vendido no mundo inteiro. O que eu não quero é que esse picareta aqui, ó, fique ainda mais rico. Eu não quero ter um governo que defenda os interesses desse cara. É esse cara que é o vilão. São 20 famílias que são vilãs. São os caras que são donos do Brasil que são vilões.
É disso que a gente está falando, não é contra o agro. Eu disse isso aqui várias vezes, eu disse isso lá no 3 Elementos. A gente é a favor, se nós como país vamos fazer a escolha de ser um país agrário, eu não tenho o menor problema com isso. Vamos investir em tecnologia, vamos investir em uso consciente do solo, vamos investir nas universidades públicas, vamos dar dinheiro para quem produz comida e não para quem produz papel. Vamos dar dinheiro para quem está tentando produzir arroz, feijão, batata, mandioca, hortaliças e não para quem produz soja e milho para alimentar bicho. Porque a hora que você está produzindo soja e milho para alimentar bicho, você está gerando a sua riqueza e daí depois você está colocando dinheiro no bolso desse cara. Porque esses bilionários aqui tudo conversam entre eles combinam tudo entre eles. Então a gente vive num país em que a política pública, e é isso que a gente estava apontando lá no vídeo, está voltada para defender os interesses desses caras, tá? Então tá bom, vamos lá. Rasguei o meu primeiro papel aqui da revolta. Qual que é a justificativa que o governo dá para isso? A justificativa que o governo dá para isso, e que teve muita gente que entrou lá, foi falar sobre contribuição para o PIB. Que não é uma medida boa ou sozinha necessariamente boa para a economia, mas vamos pegar o exemplo que esses caras pegaram, tá bom? Então o cara entra lá e fala assim, ó, você é um grande do mentiroso, você não sabe do que você está falando, é o agro que movimenta o Brasil. Então tá, o PIB do Brasil foi mais ou menos de 10 trilhões de reais, e aí a gente tem duas maneiras de medir o impacto que o agro... Que esse agro que a gente está falando, esse agro industrial, esse agro para exportação tem no PIB brasileiro, tá bom? Aqui, Rogério, a gente nem vai entrar no conceito de que ninguém come o PIB. Que o PIB está crescendo, que o agro está crescendo e não está fornecendo comida. Então a gente nem está nessa profundidade, vamos no rasinho. Tá bom? Mas, Miguel, muito obrigado por dar as inscrições, cara. Você é maravilhoso. Valeu demais pelo apoio ao canal. Tá bom? Então vamos lá. Vamos falar de PIB. Nem vamos aprofundar. Não precisa aprofundar muito. Tá? Então vamos falar do agro de exportação. É do agro de exportação que a gente está falando. Segundo o IBGE, certo? O órgão governamental que faz esse tipo de medida... O PIB brasileiro, se ele for dividido em 3 grandes conjuntos de coisas, ele é dividido em serviços, em indústria e no agro. Certo? Então, segundo o IBGE, de novo, não é o Emílio que está falando. Segundo o IBGE, tá? O setor de serviços é responsável por 67,38% do PIB brasileiro. Certo? Setor de serviços, 67,38% do PIB brasileiro. O setor da indústria, responsável por 25,47% do PIB brasileiro. E o agro é responsável por 7,14% do PIB brasileiro. 7,14%. Tá bom? Então, isso é o dado do IBGE. Tá? Tá bom, mas daí os caras do agro falam, vocês estão fazendo a conta errada. Vamos calcular usando o nosso método. Tá? Então o que o conjunto do pessoal do agro fala? O IBGE está calculando só o que acontece dentro da porteira. Só o que acontece dentro da fazenda. Só que o agro, ele é muito maior do que isso. A gente tem que contar tudo do agro. Tem que contar transporte, tem que contar loja de agrotóxico, tem que contar tudo. Então não pode contar só o que acontece na fazenda. Tem que contar tudo. E aí a hora que você coloca tudo na conta, a hora que você pega toda a cadeia... Navio, combustível que usa, caminhão, máquina. Na hora que você pega tudo isso, o agro brasileiro, segundo esse levantamento feito pelo próprio agro,
seria equivalente a 23,8% do PIB, tá bom? Então se você pegar tudo isso e colocar indústria de alimento, produção de alimentos, você está pegando a indústria e colocando nessa conta, você está tirando pedaços dos outros e colocando ali, você vai chegar aos 23,8%, que ainda é muito menor do que o setor de serviços, porque por essa conta o setor de serviços ficaria com mais ou menos 45% a 50% do PIB, beleza? Tá claro para todo mundo? Só que fazer essa conta do jeito que esses caras fazem é a mesma coisa que uma indústria que faz computador colocar o ouro que é retirado lá na mineração na conta da indústria de computador. O cara tá contando tudo. É a mesma coisa que você pegar uma indústria de carro e falar que o pneu que é colocado no carro e que a extração da borracha do pneu faz parte da indústria automobilística. Então é você fazer a conta, é você pegar e colocar tudo isso. Tá? Então olha que interessante essa história. Então, segundo o IBGE, são 7,14%. E segundo o próprio agro, o agro gigante, o agro do latifúndio, se você colocar tudo na conta, mas tudo na conta, o que você vai ter são 23,8%. Ainda abaixo da indústria e ainda abaixo do setor de serviços. Isso se você ainda pegar uma parte que está nesses caras que estão ali dentro, beleza? Então, esse 23,8% é controverso, e os próprios caras que fazem esse levantamento falam assim, ó, gente, nós estamos considerando tudo. Se a gente só for pegar o que é produzido dentro da fazenda, são 7%, tá? Então, mais 2 papeizinhos que eu jogo fora aqui, Mateusão. Feito. Então tá bom. Agora vamos falar desses latifundiários. Então, para você que paga IPTU da onde você mora, para você, ó, tô apontando para você, que fica defendendo o bilionário, vamos falar um pouquinho sobre outro imposto que você paga e os caras pagam menos, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que contar para você que está assistindo é que os 10% maiores imóveis do agronegócio, tá claro isso para todo mundo? Então os 10% maiores imóveis do agronegócio ocupam 73% da área. Então, os 10% maiores imóveis ocupam 73% da área. E os 90% menores imóveis ocupam 27% da área. Os caras têm fazendas do tamanho de países da Europa. E eles são donos de 73% da área agriculturável do Brasil. E a quantidade de imposto, vou repetir, Lara. Os 10% maiores imóveis, ou seja, as maiores fazendas, as 10% maiores fazendas, ocupam 73% da área agriculturável do Brasil. Agricultável. É isso? Ah, desculpa, agricultável. Do Brasil. Então os 10%, as 10% maiores fazendas ocupam 73% da área. E as 90% menores ocupam 27%. Essas áreas de floresta pagam um imposto chamado ITR, que é o imposto sobre território rural, alguma coisa assim, que seria o equivalente ao que a gente tem nas cidades. Só que esse ITR é autodeclarado. Ou seja, o cara declara meio que a área dele para pagar imposto. Então isso com certeza, e o próprio governo federal fala que é sonegado. Só para vocês terem uma ideia, o IPTU da cidade de São Paulo é maior do que o ITR do Brasil inteiro, tá? Então os caras são donos de 73% da área e sonegam imposto em relação à terra que eles têm. Você que está assistindo paga mais IPTU do que essa, proporcionalmente, é claro, porque é isso que os caras não entendem também, né?
É porque é proporcional. A área de terra dela é muito maior do que a minha. Você paga proporcionalmente mais IPTU do que essa véia bilionária que está aqui na tela. Então olha só, você está pagando imposto proporcionalmente maior do que essa bilionária que está aqui na tela. E você está aí defendendo essa bilionária. E aí tem uma coisa muito legal, que eu estava lendo um artigo hoje que fala como que esses caras, a gente falou muito de grilagem de terra, aí depois teve uma pessoa que colocou um comentário muito legal lá sobre expansão para o oeste e de como aconteceu doação de terra, mas tem um trabalho muito legal que avaliou como que o subsídio à terra na década de 70 e 80 favoreceu esses caras. Porque a inflação era de 30%, 40% ao ano e eles pegavam dinheiro com o governo com juros zero. Se eu falei que o safra desse ano é 8%, lá na década de 80, 70, 80 e 90, era juros zero. O cara pegava a grana num país que tinha inflação de 40% e não pagava nada de juros. Só para vocês terem uma ideia, na década de 80 e 90, o 1% mais rico ficava com 50% do valor do plano safra. Ou do plano equivalente da época. E comprava terra pra caramba a partir disso. Tá? Era isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like. E principalmente, se você gosta do nosso conteúdo, entra lá no Catarse do Blá, catarse.me/blablajude. Com um E no final. Se você gosta do que a gente faz, nos apoie lá. É o apoio de vocês, é os R$5 que vocês mandam pra gente que fazem a diferença na nossa produção do conteúdo. Certo? Até a próxima. Tchau!